Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de número 17. Bom, a partir dessa aula, vamos começar a conectar os pontos, ou seja, vamos começar a trabalhar com matrizes dentro da nossa linguagem de programação em Python. Afinal, não se esqueçam do nosso objetivo lá do início: resolver sistemas lineares, combinações lineares. Todo o nosso estudo aqui é para que possamos aprender uma ferramenta que nos ajude a solucionar os nossos problemas algébricos. E se estamos falando de problemas algébricos, vamos ter que começar a aprender a desenvolver funções para criar e operar matrizes em Python. E é este o objetivo da nossa aula de hoje: aprender a operar com matrizes em Python. Você já sabe que vamos utilizar uma biblioteca específica, o NumPy, no módulo 3, para ter mais facilidade no desenvolvimento desse tipo de problema. Mas agora, no módulo 2, com o intuito de aprendermos os fundamentos de programação, vamos aprender a desenvolver funções para operar matrizes dentro de Python. Afinal, este é o processo de aprendizagem que estamos adotando aqui, e é dessa forma que você vai ter uma base sólida de conhecimento para quando formos aplicar as funções da biblioteca NumPy. Afinal, não podemos considerar todas as funções que utilizamos como uma caixa preta. Devemos entender que lá dentro também existe uma função de um algoritmo que cria todas essas operações. Não estou dizendo que aqui vamos aprender da mesma forma. É claro que não, mas isso vai fazer com que você desenvolva uma habilidade de capacidade de desenvolvimento em situações onde você não vai ter as funcionalidades que precisa disponíveis por aí. Afinal, é isso que queremos de você: mentes livres que criam e desenvolvem soluções para problemas. Então, nesta aula vamos aprender a criar matrizes e realizar operações entre elas. Esta aula está dividida em 3 tópicos. A primeira delas é manipulação de listas. Afinal, já aprendemos aqui que matrizes em Python serão listas de listas, ok? Então vamos aprender os conceitos de listas que precisamos antes de criar as funções. O tópico 2 é criando matrizes. Então vamos começar a aprender a criar uma função que possa criar uma matriz para nós, que possa criar as listas de listas que serão representadas pelas nossas matrizes. Agora veja, operações matriciais. Então, por fim, vamos observar como criar uma função de soma e uma função de multiplicação matricial. Estão preparados? Vamos começar então? Vamos para o próximo slide dar início à nossa aula. Manipulação de listas. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Quando criamos uma variável do tipo lista, podemos manipular o valor por índice ou intervalo que queremos utilizar. Este, então, é o primeiro conceito muito importante que devemos aprender aqui. Esta técnica de manipulação de listas, ela é muito importante, seja para a álgebra linear e muitas outras aplicações que temos por aí, como, por exemplo, pela análise de dados, quando estamos analisando uma série de dados, a ciência da análise dos dados, o que também é uma matéria muito importante e muito interessante. Vamos ter em breve cursos na Escola Matriz que vão conectar os pontos entre análise de dados e álgebra linear também. Mas por enquanto, vamos dar sequência ao que estamos aprendendo aqui sobre manipulação de listas em programação. Vamos agora ver o primeiro exemplo desse tópico. Acompanhe aqui comigo. Dado uma lista, e os elementos entre colchetes 1, 2, 3, 4 e 5, correto? Podemos utilizar lista índice 0, então lista colchetes 0, para acessar o primeiro valor da lista, correto? E temos também uma coisa muito importante aqui, que a contagem dos índices de uma lista começa em 0, correto? O que isso quer dizer para nós? Temos neste exemplo aqui uma lista com 1, 2, 3, 4, 5 elementos, correto?
E pelo que estamos dizendo aqui, que a contagem dos índices começa em 0, vamos ter que este elemento está associado ao índice 0, este elemento ao índice 1, este elemento ao índice 2, este elemento ao índice 3 e este elemento ao índice 4, correto? Então, quando queremos acessar os elementos de uma lista, devemos prestar muita atenção, pois o primeiro elemento dessa lista ele corresponde ao índice 0, correto? Então, se fizermos lista de 0, vamos retornar exatamente o número 1, ou seja, lista índice 0 corresponde ao número 1 desta lista. Se quisermos o número 4, teremos que utilizar lista índice 3. E se quisermos o último número, vamos utilizar lista índice 4, exatamente deste ponto. Então, a primeira coisa que precisamos aprender aqui é que podemos acessar qualquer valor da lista através do seu índice, utilizando o comando lista, que é o nome desta lista, entre colchetes, o índice que você deseja. E lembrar que o primeiro valor dessa lista corresponde ao índice 0, correto? Agora, e se queremos selecionar não apenas um valor, mas sim um intervalo? Veja como isso vai ficar aqui. Lista entre colchetes 1, 2.3. Então, este comando pega o elemento que começa no índice 1 e vai até o índice 2. Veja aqui, 1 a menos que o índice 3 escrito. Então, é 1 a menos que o último índice, o índice final que estamos escrevendo aqui. E retorna 2 e 3. Para este exemplo, ele irá retornar 2 e 3. Vamos pensar então como isso funciona. Veja, quando estamos no comando lista 1, 2.3, estamos dizendo que queremos um intervalo que começa do número do índice 1. Então, temos aqui o índice inicial, correto? E o 2 pontos ele vai representar até o índice final, aqui que é o índice final, que é o 3. Lembrando, isso é muito importante, que o índice final ele representa que, na verdade, o intervalo vai do inicial até 1 a menos que o índice 3 escrito, ou seja, 1 a menos que o índice final. Então, aqui queremos um intervalo que vai do índice 1 até 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Então, queremos um intervalo que corresponde aos números do índice 1 e o índice 2 neste caso. Vamos ver aqui como fica no exemplo que temos. Índice 1 e índice 2. Então, retornaria 2 e 3, correto? Então, este comando lista 1, 2.3 retornaria 2 e 3 para o usuário. E se quiséssemos agora o intervalo 2, 3 e 4? Se quiséssemos acrescentar o 4 aqui? Muito simples. Estaríamos riscando o 3 e colocando o número 4, ou seja, vai do índice 1 até o índice 3. Veja, índice 1, 2, 3, 2, 3 e 4. É desta forma que funciona quando queremos selecionar um intervalo através dos índices de uma lista. Vamos ver mais uma forma de selecionarmos um intervalo. Veja, lista entre colchetes 2.4. Este comando pega desde o primeiro elemento até o índice 3 e retorna 1, 2, 3 e 4, correto? Para o índice final é a mesma regra. Se temos 4 aqui como índice final, vamos pegar até o elemento do índice 3, correto? E esse 2 pontos, onde não temos definido o primeiro índice? Muito simples,
Veja, se temos neste formato onde não identificamos o primeiro índice e colocamos apenas os 2 pontos, ele vai pegar desde o primeiro elemento até o elemento final, que neste caso é o 4. Então, representa que vamos pegar desde o primeiro elemento até o elemento correspondente a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, se olharmos aqui no nosso exemplo, veja que o primeiro elemento aqui é o 0 e ele vai até o elemento do índice 3. Então, ele vai retornar 1, 2, 3 e 4, assim como acabamos de dizer aqui. Ele vai retornar 1, 2, 3 e 4, desde o primeiro índice até o índice número 3. Agora, o contrário também é válido, e se invertermos esse comando, como vai ficar? Lista entre colchetes 2 pontos, ou seja, pega desde o elemento do índice 2 até o final da lista e retorna os elementos 3, 4 e 5. Então, o contrário também funciona da mesma forma. Veja que o elemento 2 pontos, ele representa neste caso que queremos ir até o final desta lista. Ou seja, se ele está vinculado ao índice inicial, estamos querendo dizer que queremos desde o começo até determinado índice. E se invertermos colocando o índice inicial e ao invés do índice final apenas os 2 pontos, estamos dizendo que queremos de determinado índice até o final desta lista. E é por isso que ele vai funcionar da seguinte forma. Veja, ele vai retornar o elemento do índice 2 até o final da lista. Se olharmos para o nosso exemplo, o elemento do índice 2 é o 3, correto? E até o final da lista, ele retornará 3, 4 e 5, assim como falamos aqui também. Então, é desta forma que podemos acessar valores através dos índices de uma lista. E estas técnicas são muito importantes para nós. Afinal, vamos utilizar muito manipulação de listas ou manipulação de dados, sempre que estamos tratando de programação, para muitas áreas além de álgebra linear. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que acabei de dizer para vocês. Vamos prosseguir então. Vamos ver mais sobre manipulação de listas. Vamos então continuar com nossa aprendizagem sobre manipulação de listas. Temos aqui para criar uma lista 2 que seja um clone de uma lista 1, ou seja, criar outra lista com os mesmos valores e independente da original, temos que utilizar o comando lista2 igual lista1 entre colchetes 2 pontos. Então, este é o comando que precisamos fazer se quisermos criar uma lista que tenha os mesmos valores da outra, porém completamente independente. E você já vai entender o porquê disso daí. Agora veja aqui. Quando fazemos lista 2 igual lista 1, qualquer alteração de uma das listas vai alterar o valor da outra. Então, se fizermos lista 2 igual a lista 1, se modificarmos a lista 1, vamos estar modificando também a lista 2. E isso pode ser o que você não quer que aconteça. Afinal, você pode querer que as listas sejam independentes. E para isso acontecer, você precisa fazer o comando lista2 é igual a lista 1 e entre chaves você vai colocar 2 pontos para indicar que você quer todos os elementos da lista 1 iguais na lista 2. E isso é muito importante, já que automaticamente na nossa cabeça, se quisermos criar uma lista que contém os mesmos valores da outra, vamos pensar automaticamente em colocar lista 2 igual a lista 1, por exemplo, se quisermos que a lista 2 seja igual à lista 1. Mas devemos saber que se fizermos isso, os valores não serão independentes, que na maioria dos casos não é o que queremos. Queremos que elas sejam independentes. Mas enfim, vamos entender o que estamos dizendo aqui. Vamos fazer um paralelo na nossa lousa para ficar mais claro para vocês. Bom, vamos supor aqui que a gente tem lista
lista 1 igual a amarelo, vírgula, verde, vírgula, azul. E vamos fechar essa lista. Sabemos que tudo isso ocupa posições de memória. Então eu vou desenhar aqui para ficar mais claro para vocês as posições de memória. Veja, vamos supor que tenhamos uma posição de memória aqui, outra posição de memória aqui e esta última posição de memória aqui, correto? Agora vou colocar o amarelo nesta posição de memória, amarelo, verde nesta posição de memória e azul nesta posição de memória, correto? Isso significa que esta lista 1 ela está apontando para estas posições de memória que estamos vendo aqui. Ou seja, lista 1, índice 0, está apontando para essa posição de memória. Lista 1, índice 1, aponta para esta posição de memória. E lista 1, índice 2, aponta para esta posição de memória, correto? E quando fazemos o comando lista 2 é igual a lista 1, o que estamos fazendo aqui é que agora vamos ter uma variável chamada lista 2 que aponta para as mesmas posições de memória que estamos dizendo aqui. Ou seja, agora lista 2, índice 0, aponta também para esta posição de memória. Lista 2, índice 1, aponta também para esta posição de memória. E lista 2, índice 2, aponta também para esta posição de memória. Então, se no nosso código fizermos o comando lista 1 de 0 é igual a roxo, ou seja, vamos alterar esse amarelo aqui para roxo, vamos alterar o valor desta posição de memória, isso automaticamente fará com que tanto a lista 1 quanto a lista 2, a partir de agora, tenha os elementos modificados da lista para roxo, verde e azul. Então, todas as duas listas alteraram-se os seus valores, os seus elementos de cada índice. Afinal, alteramos o valor desta posição de memória e ambas as listas estão apontadas para esta posição de memória. Então é desta forma que se justifica o porquê de quando utilizamos lista 2 igual lista 1, os termos destas listas não são independentes. Agora, se fazemos que lista 2 é igual a lista 1 entre colchetes 2 pontos, estamos fazendo o seguinte, vamos referenciar a lista 2 para outras posições de memória, correto? Outras posições de memória, então a lista 2 irá copiar os valores da lista 1 em outras posições de memória. Então, nesse caso, vamos ter aqui o roxo, o verde e o azul. Porém, neste caso, a lista 2 aponta para estas posições de memória, enquanto a lista 1 aponta para estas posições de memória. Então, se alterarmos um valor aqui, por exemplo, na posição de memória correspondente ao verde, não iremos alterar este valor correspondente a esta posição de memória, já que elas estão referenciadas em posições de memórias diferentes. Entenderam a diferença? Bom, então prestem muita atenção
quando vocês desejarem clonar listas, correto? Bom, antes de voltarmos para o nosso slide, vamos então para o Spider fazer rapidamente esse exemplo para ficar bem claro para vocês. Vamos criar aqui a lista 1 igual, abre chaves, azul, primeiro elemento, verde, verde, segundo elemento e amarelo, o terceiro elemento, correto? Vamos compilar este código. Temos aqui no variável Explorer, então, temos uma lista 1, né, que é do tipo lista, com 3 elementos, azul, verde e amarelo, ok? Agora, vamos criar lista 2 igual a lista 1 e vamos compilar, ver o que acontece. Bom, temos então lista 2, que é também do tipo lista, 3 elementos, que é igual à lista 1, correto? Agora, vamos alterar o valor do índice 0 desta lista para roxo e vamos ver o que vai acontecer. Veja, as duas listas alteraram seu índice 0, né? Então, aqui colocamos apenas para a lista 1 alterar o índice 0 para roxo, mas veja que a lista 2 também alterou. Vamos então fazer da forma que aprendemos para que os valores sejam independentes. Vamos criar uma lista 3 igual à lista 1, entre chaves, 2 pontos e fecha. Vamos compilar isso daqui. Temos então uma lista 3 exatamente igual à lista 2 e lista 1. Vamos agora mudar este último elemento aqui da lista 1 e ver se ele vai alterar a lista 2 ou a lista 3. Então, lista 1, 2 é igual a vermelho, certo? E vamos compilar. Veja exatamente como dissemos anteriormente. Veja que o vermelho alterou apenas a lista 1 e a lista 2, e a lista 3 não foi alterada. Você deve estar pensando, mas por que o roxo aparece aqui e não o azul? Bom, pela sequência que colocamos os nossos comandos aqui. Veja que ele cria a lista 1, depois ele cria a lista 2, que é igual à lista 1, depois ele diz que o elemento 0 da lista 1 é o roxo. Então, quando fazemos lista 3 igual à lista 1, estamos fazendo já a partir desta lista 1, aonde já foi alterado o primeiro elemento, o elemento do índice 0. Então, é só por isso que o elemento do índice 0 para a lista 3 também é roxo. Mas veja que quando alteramos o índice 2 da lista 1, ele só acontece para a lista 1 e para a lista 2, não influenciando a lista 3, correto? Então, acabamos de comprovar o que falamos no nosso slide. Vamos voltar então, que temos ainda alguns conceitos para finalizar a nossa teoria sobre manipulação de listas. Vamos lá. Bom, vamos agora aprender a concatenar as listas em Python. Veja, podemos concatenar listas com a operação de soma entre elas. Veja, se início, né? Lista chamada início com os números 1, 2 e 3 e lista chamada fim com os números 4, 5 e 6. Então, lista que é igual início mais fim, ou seja, a lista chamada início mais a lista chamada fim, retorna o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ela retorna uma nova lista que possui inicialmente os elementos da lista 1, que é a lista início, e os elementos concatenados da lista 2, que é a lista fim, correto? Então, ele faz uma nova lista que concatena os valores da lista início e a lista fim. Então, como estamos fazendo início mais fim, então primeiro temos os valores da lista início e são adicionados, concatenados no final os valores da lista fim, ficando assim 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, temos que prestar atenção aqui, além desse processo de concatenação, que temos aqui
uma nova lista. Então, ele cria uma nova lista. Isso é muito importante com o que já aprendemos. Afinal, uma nova lista significa outras posições de memória no qual ela é referenciada. Ou seja, se alterarmos a partir de então os valores da lista 1 ou os valores da lista 2, isso não vai alterar os valores desta lista concatenada, que é resultante da operação de soma da lista 1 e da lista 2, que nesse caso é da lista início com a lista fim, ok? E por fim, vamos apresentar um comando muito especial que é muito utilizado na criação de matrizes. Veja, um comando muito importante é o .append, que insere mais um elemento que pode ser outra lista na lista e é utilizado na criação de matrizes. Então, este comando ele é muito importante e ele não deverá ser confundido com o processo de concatenação. Afinal, diferentemente da concatenação, este processo sim altera a lista já existente. Então, ele irá alterar uma lista pré-existente, inserindo um novo elemento nesta lista. E será exatamente isso o que iremos precisar quando estivermos criando matrizes, quando estivermos desenvolvendo uma função que faça este processo. Então, o que precisávamos saber sobre manipulação de listas, nós já aprendemos aqui. Vamos agora para a parte de criação de matrizes. Vamos para o próximo slide. Bom, finalmente então, vamos começar a aprender como vamos fazer para criar matrizes em Python. Vamos começar então a estudar o nosso slide criando matrizes. Veja, matrizes em Python são listas de listas, uma estrutura bidimensional com linhas e colunas, correto? Então, para criarmos matrizes em Python, vamos precisar desenvolver funções que manipulem listas, não é mesmo? Veja aqui, para criar uma matriz, podemos desenvolver uma função para gerar os valores de uma matriz. Então, o que propomos aqui é criar uma função e que nesta função possamos criar os elementos de uma matriz e essa função irá retornar uma matriz para nós, não é mesmo? Vamos pensar aqui na estrutura que temos ao lado aqui no nosso slide, a estrutura que cria uma matriz para nós. Então, antes de irmos para ela, aqui o que está escrito. Veja, o primeiro loop for abrange todos os elementos das colunas da matriz e o segundo loop for os elementos das linhas da matriz, correto? O que estamos dizendo aqui é o seguinte, precisamos primeiro identificar que temos um loop for e outro loop for, um segundo loop. Então, temos dois loops dentro desta função. E o primeiro loop ele estará relacionado às colunas. Então, aqui, as colunas da matriz. E o segundo loop, as linhas, né? Os elementos das linhas. Agora, você deve estar se perguntando, se o primeiro loop está relacionado às colunas, por que que o range dele está relacionado às linhas e no segundo loop está relacionado às linhas, por que que o range dele está relacionado a colunas? Veja aqui, se estamos falando de uma coluna, estamos dizendo que o número de elementos desta coluna será exatamente igual ao número de linhas desta matriz, correto? E é por isso que o for range lim, ele vai varrer todos os elementos da coluna, que são exatamente igual ao número de linhas desta matriz. E quando estamos falando das linhas, também temos a mesma situação. Cada elemento da linha, né, todos os elementos da linha, é igual ao número de colunas, correto? Então, é o primeiro ponto que devemos ter muito claro. O primeiro loop for está relacionado às colunas e o segundo loop for
está relacionado aos elementos das linhas. Bom, neste exemplo, veja que temos aqui a variável valor, pois vamos criar uma matriz cujos elementos serão todos iguais e iguais ao valor deste elemento aqui, desta variável valor. Então, vamos criar uma matriz com lin, que é o número de linhas, col, que é o número de colunas, e valor, que será o valor de todos os elementos desta matriz. Depois, vamos aprender a fazer isso com o usuário digitando o número de cada elemento. Mas, por enquanto, vamos aprender a estrutura desta função apenas como valor sendo um elemento de todos os elementos desta matriz. Como funciona esta função? Veja, temos aqui primeiro def, ou seja, estamos caracterizando esta função, estamos definindo esta função, que se chama cria_matriz, e os parâmetros de entrada lin, col e valor, sendo lin o número de linhas, col o número de colunas e valor o valor de todos os índices desta matriz, assim como acabamos de dizer. No primeiro passo, temos matriz igual e colchetes vazio, ou seja, inicializamos uma lista vazia e iremos utilizar os comandos .append para irmos adicionando as linhas desta matriz, correto? Então vejamos aqui. Primeiro for i in range lin, ou seja, vamos ter um intervalo definido de 0 até o número de linhas. Temos 4 linhas, vamos fazer 4 vezes esse looping aqui e vamos inserir linha por linha da nossa matriz. Então, o primeiro passo nesse looping é criar a lista linha, então a lista vazia. Assim como criamos a lista vazia matriz, estamos aqui criando a lista linha vazia. E vamos entrar no segundo loop for. Veja que o segundo loop for ele vai de j, que é uma variável que estamos inicializando aqui, né, como 0, até o range col, então até o número de colunas, ou seja, cada linha vai possuir o número de elementos igual ao número de colunas desta matriz, correto? Então, o que vamos fazer aqui? Veja, linha.append valor. Então, o que estamos fazendo aqui é acrescentando valor a esta lista vazia linha. Então, a cada interação aqui, estamos adicionando um elemento a esta linha. E vamos fazer isso o número de vezes igual ao número de colunas desta matriz. Vejamos um exemplo. Imagine que temos lin igual a 3, col igual a 3, e valor igual a 0, correto? Então, vamos a cada interação adicionar o elemento 0 à linha que estamos criando aqui nesse loop for. Então, se temos 3 colunas, vamos adicionar 0, 0 e 0 nesta linha. Então, vamos criar nesse primeiro loop uma lista com os valores 0, 0 e 0, correto? E depois, vamos adicionar a esta linha a lista matriz que criamos no início. Então, vamos pegar esta primeira lista correspondente à primeira linha e vamos adicionar a lista vazia matriz que criamos aqui. Afinal, vocês se lembram? Quando falamos de .append, da função .append, falamos que poderíamos, além de inserir valores a uma lista, inserir listas em listas também. E é isso que estamos fazendo aqui. Então, conforme vamos repetindo este loop novamente, né, este loop número 1 aqui, o primeiro loop, vamos criar outra lista e ir adicionando esta lista novamente ao que temos na lista inicial matriz. E se temos, por exemplo, 3 vezes como número de linhas aqui, vamos fazer isso 3 vezes. No exemplo que eu disse a vocês, iremos ter 3 como número de colunas e desta forma iríamos criar a matriz como listas de listas. Neste caso aqui tínhamos lin igual a 3, col igual a 3 e valor igual a 0. Então é desta forma que funcionou esta nossa função.
e veja que ele tem o return matriz, ou seja, ele irá retornar esta lista de listas, esta matriz, neste caso para nós. Agora, lembrem-se sempre, o primeiro loop for ele vai criar uma linha e o segundo loop for irá adicionar os elementos desta linha, ou seja, irá adicionar elemento por elemento desta linha, que é correspondente ao número total de colunas. Cada elemento corresponde a uma coluna. E ao final desta interação do segundo loop for, ele irá adicionar esta linha à matriz criada. E aí, na próxima interação no loop for número 1, vamos criar uma outra linha, vamos entrar no segundo loop for, vamos adicionar os elementos desta linha e depois vamos inserir esta linha à lista matriz novamente. E assim, quantas vezes necessário, de acordo com os nossos parâmetros de entrada. A questão dos dois loop for, ela vai se manter nas próximas funções que vamos ver por aí. Então, lembre-se de entender muito bem o que estamos falando. E lembre-se, quando formos para o Spider, podemos utilizar o debug para rodar linha por linha e entender o que está sendo feito. Você sempre deve utilizar essa função, pois ela vai te ajudar muito a compreender melhor todos os códigos que vamos fazer por aqui. E neste caso, todos os elementos da nossa matriz terão este valor aqui, o valor que está desta variável que estamos definindo aqui, correto? Bom, esta é uma maneira de se criar matrizes que estou apresentando para vocês. É a única maneira? Não. É a melhor maneira? Não sei. Mas o que eu sei é que acabamos de aprender uma função que consegue criar matrizes, que é o nosso objetivo durante todo este trabalho. Portanto, a partir de agora, somos capazes de criar matrizes em Python sem o auxílio de uma biblioteca específica como o NumPy. Isso não significa que não vamos utilizá-la mais no futuro, quando estivermos no módulo 3. Afinal, isso não seria uma atitude inteligente da nossa parte, já que vamos ver que temos muitas facilidades quando utilizamos a biblioteca NumPy. Mas mesmo assim, você deve sempre entender a importância de desenvolver esta habilidade que estamos treinando aqui. Ela vai fazer de você alguém capaz de criar soluções para quaisquer tipo de problema, de ser uma mente criadora de soluções, uma mente livre para programar. Então agora vamos partir para o próximo slide, fazer algumas modificações nesse código para que o usuário insira o valor de cada índice. Vamos agora aprender então uma função que interage com o usuário para saber o número de linhas, o número de colunas e os valores de cada índice desta matriz. Vamos ver. Temos aqui uma função que lê os valores digitados pelo usuário de número de linhas, colunas e valor de cada índice para criar uma matriz. Então, aqui vamos ter um programa que vai ler o número de linhas que o usuário irá digitar, o número de colunas também digitado pelo usuário e, além disso, o usuário vai digitar índice por índice desta matriz. Vamos ver como que ficou. Temos então, primeiro, vamos definir ler_matriz, então é uma nova função. Temos aqui lin é igual input, então vai aparecer para o usuário, digite número lin, né, número de linhas. O valor que o usuário digitar vai ser o valor da variável lin, correto? E depois digite o número de colunas, então o valor do tipo inteiro, né, os dois valores do tipo inteiro, e o valor que o usuário vai digitar no digite o número de colunas, vamos colocar na variável call e depois vamos fazer o cria matriz, então vamos chamar a função cria matriz e os parâmetros de entrada serão lin e call, ou seja, número de linha e número de colunas. Agora, vamos ver quais foram as alterações que fizemos no cria matriz para poder que o usuário insira o valor de cada elemento desta matriz. Bom, veja, temos aqui então, vamos definir o cria matriz, ele vai ter o n_lin e o n_call, lembrando que lin e call vão assumir esses valores, aqui são as variáveis locais, né? Então aqui vai ser igual a lin e aqui vai ser igual ao call, correto? E vamos ver como temos aqui.
Então, mesma parte, matriz. Então, vamos criar uma lista vazia que será a matriz. O primeiro for vai criar a linha, então a lista vazia correspondente à linha. E agora, a diferença está exatamente no segundo for, aonde não vamos apenas fazer o linha append valor, pois não temos ainda qual é este valor. Então, o que vamos fazer é o seguinte: o valor irá assumir o que o usuário estará digitando. Então, vai aparecer digite o elemento para o usuário. E este elemento que ele digitar vai assumir a variável valor, que aí sim iremos seguir a mesma linha que fizemos no slide anterior. Vamos adicionar o valor a esta lista vazia quantas vezes for igual até o número de colunas desta matriz. E assim vamos criar a primeira linha. Então, primeiro o usuário vai digitar o elemento da linha 1, coluna 1, depois irá digitar o elemento da linha 1, coluna 2, até o número total de colunas para criar a linha 1. Bom, poderíamos melhorar este código? Sim, se colocássemos para o usuário quais são os índices deste elemento que ele está digitando. Mas vejam, temos aqui que o índice i corresponde ao índice da linha e o índice j corresponde ao índice da coluna. Então, se apenas informássemos ao usuário, digite o elemento da linha correspondente ao índice i e coluna correspondente ao índice j, iríamos falar para ele exatamente qual elemento ele estará digitando. Mas, enfim, o que vocês precisavam aprender aqui é apenas esta mudança aqui correspondente a esta parte, onde perguntamos ao usuário qual é o valor de cada elemento e aí sim prosseguimos com a nossa sequência até return matriz, até retornarmos esta matriz. Agora que já aprendemos a manipular listas e criar uma função que define uma matriz, vamos agora aprender o que podemos fazer com elas. Afinal, como vamos operar entre matrizes? Então, antes de irmos para a nossa parte prática, vamos aprender duas funções, a função de soma e a função de multiplicação. Você verá que a estrutura, igual vimos aqui na criação de matrizes, ela vai ser muito parecida. Então, eu tenho certeza que você vai ter muita facilidade para compreendê-la. Vamos então para o próximo slide. Bom, pessoal, vamos ver então operações matriciais, agora criando as operações de soma e multiplicação. Então, veja aqui, funções para somar e multiplicar duas matrizes A e B. Vamos pensar então na mesma estrutura que estávamos vendo até agora, com dois for, dois loop for, um dentro do outro, um estando relacionado às colunas, aos elementos das colunas, e o outro aos elementos das linhas, ok? Veja aqui então. Então, vamos definir a função soma matriz com os parâmetros de entrada A e B, ou seja, as matrizes A e B são os parâmetros de entrada. Temos então nlim igual len de A. Então, len é uma função que retorna o tamanho desta variável. Neste caso, o tamanho da variável A, da matriz A, que é uma lista de listas, é o número de linhas desta matriz, ok? Então, nlim será igual ao número de linhas da matriz A. E temos ncol, que é igual len a índice 0. Então, ele vai retornar o tamanho da variável A0, ou seja, da primeira linha desta matriz, o número de índices desta linha. Ou seja, ele vai retornar o número de colunas, correto? Então, temos aqui o número de linhas e o número de colunas desta matriz. Lembrando que para que essa operação seja possível, o número de linhas de A é igual ao número de linhas de B e o número de colunas de A também será igual ao número de colunas de B. Então, o terceiro passo, vamos fazer C, que é igual, cria a matriz nlim, ncol e 0. Então, aqui vamos retornar aquela função onde vamos criar uma matriz com todos os elementos iguais, neste caso igual a 0, ok? Nós já aprendemos isso. Agora veja, primeiro for lim in range nlim, então da mesma forma que fizemos aqui. Então aqui vamos estar falando dos elementos das colunas. E o segundo loop for call in range ncol. Então aqui
vamos estar definindo os elementos da linha, ok? Temos que C índice lim índice col, ou seja, neste caso inicial aqui 0, 0, ele é igual ao A índice 0, 0 mais B índice 0, 0. Então, ele está pegando o índice A00, somando com o índice B00 e armazenando este resultado no índice C00, ou seja, no índice C00 desta matriz aqui C que criamos através da função cria-matriz. Bom, e depois desta operação, vamos retornar para este loop for e vamos fazer o cálculo do segundo elemento desta linha. E depois do terceiro, do quarto, ou seja, até o número total de colunas. Assim, criando a primeira linha da matriz C. E após o término desse loop, vamos voltar para o loop número 1, vamos incrementar o valor para esta variável lim para até o número total de n lim e assim por diante. Vamos repetir o segundo loop for, criar a segunda linha, depois vamos novamente para o primeiro loop for, criar a outra linha desta matriz e assim até que o número total de linhas e colunas seja satisfeito. E aí sim temos a matriz C criada a partir da soma de A e B, correto? Lembrando sempre que o elemento C11 ele vai ser igual ao elemento A11 mais B11, correto? O elemento, por exemplo, C42, ele vai ser igual ao A42 mais B42. E é por isso que esta fórmula aqui, ela satisfaz o que precisamos na soma da matriz. Então, quando estamos fazendo essa operação de soma, vamos ter que sempre seguir esta regra e é desta forma que conseguimos fazer uma função que some duas matrizes. Veja, o conceito é muito parecido. Primeiro loop for, onde temos uma variável que vai até o número total de linhas, e segundo loop for, que temos uma variável que vai até o número total de colunas. Correto? Depois, quando formos para a parte prática, vamos implementar essas funções e poderemos testá-las. E também você aí na sua casa deve sempre utilizar o debug para aprender passo a passo dessas funções, como elas funcionam. Ah, e você deve estar pensando por que não temos o ponto append nessa função. Veja, já vamos ter a matriz C criada quando fazemos o C cria matriz, correto? Então, o que fazemos aqui é apenas modificar elemento por elemento desta matriz para que possamos defini-la como a soma das matrizes A e B. É por isso que não utilizamos o ponto apêndice. Então, lembre-se, não existe apenas uma maneira de se criar funções ou de realizar operações através de funções com matrizes. Então, sempre busque compreender e entender o código e o algoritmo que estamos falando. Agora, vamos ver o que temos na multiplicação. Você verá que é muito simples. Veja comigo. Temos def matmul, então, novamente, parâmetros de entrada A e B. Temos, então, número de linha de A é igual ao len de A e número de coluna de A é igual ao len de A índice 0, como acabamos de aprender. E da mesma forma fazemos para a matriz B, correto? Então veja como o procedimento é o mesmo. Criamos então uma lista vazia, neste caso aqui não estamos utilizando o cria matriz. Fazemos o primeiro loop for, varrendo o número de linhas de A e adicionamos uma lista vazia em C, correto? Estamos adicionando uma lista vazia em C, que será correspondente à linha. E depois faremos o segundo loop for, até o número de colunas de B, correto? Então temos aqui que vamos C índice lim append 0, então vamos primeiro inicializar com 0 este elemento. E vamos fazer um terceiro loop for, que vai ser o que vai diferenciar esta função das demais. Veja que ele faz de K até o número de colunas de A. E o que significa esse processo?
é justamente para fazer a questão da multiplicação elemento da linha com elemento da coluna, elemento próximo da linha com próximo elemento da coluna e assim por diante, da maneira que aprendemos no método de linhas por colunas. É exatamente dessa forma que funciona esse for. Você vai perceber. Veja, então ele vai fazer que o elemento da linha e coluna de C irá receber, né, ele é mais igual, pois este valor já possui o valor de zero, a índice linha K vezes B índice K coluna. Então imagine comigo, é desta forma que estamos garantindo que estamos pegando o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. E este loop for fará com que iremos pulando os elementos da linha da matriz A, iremos pulando os elementos da coluna da matriz B. Então, sempre iremos estar adicionando esse valor ao elemento correspondente em C. Afinal, este método de multiplicação, ele nada mais é do que o primeiro elemento de uma linha vezes o primeiro elemento de uma coluna da outra matriz, mais o segundo elemento dessa linha, vezes o segundo elemento dessa coluna, mais e assim por diante, na forma como aprendemos no método de multiplicação. Bom, então desta forma acabamos de aprender também como criamos uma função que faça a multiplicação de duas matrizes. Se ficou qualquer coisa confusa para vocês durante a explicação teórica, lembrem-se que agora teremos a principal ferramenta, o Spider e o Debug, para aprendermos quantas vezes quisermos passo a passo cada função que vimos aqui. Então vamos para o próximo slide, vamos para a nossa lousa e depois vamos praticar tudo que vimos hoje. Afinal, não foi pouco conteúdo, mas foi um conteúdo muito importante para o nosso aprendizado. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos então agora conhecer o nosso exercício proposto desta aula. Vamos ver. 2 programas foram desenvolvidos para calcular a operação de soma e multiplicação matricial entre duas matrizes. Os algoritmos não estão gerando os resultados corretos e o desenvolvedor não está conseguindo encontrar o erro, correto? Então, o seu objetivo é debugar esses 2 algoritmos, encontrar e solucionar o problema. Então, encontrar e solucionar o problema. Esta é a tua meta. Então, o desenvolvedor disponibilizou os códigos em Python pelo ambiente Spider e agora é sua oportunidade de demonstrar as suas habilidades. Então, é exatamente o que aprendemos na aula de hoje na teoria. Viram só? Vamos ter a oportunidade de aplicar na prática no Spider que sabemos fazer operações matriciais de soma e multiplicação sem a biblioteca NumPy, utilizando matrizes como listas de listas. Então temos aqui exemplo de teste para validação da soma e multiplicação. Então temos a matriz A e a matriz B. E aqui o resultado da soma e o resultado da multiplicação. Então, é melhor vocês anotarem esses resultados antes de irmos para o Spider, pois vamos ver se eles batem com a resposta que vamos obter quando compilarmos o nosso algoritmo, correto? Vamos então, sem perder tempo, vamos para o Spider, vamos solucionar mais este problema. Bom, pessoal, estamos então aqui no nosso ambiente do Spider. Estes códigos que estão sendo utilizados nesta prática já foram disponibilizados para vocês. E eu espero que vocês tenham ele aí para conseguir acompanhar aqui comigo como vamos resolver esse exercício. Veja então, vamos então aqui, código implementado com erro. Então temos aqui o código de soma matricial, da operação de soma, assim como aprendemos hoje na teoria. Então veja, temos aqui da forma como vimos, uma função que cria matriz. Então, utilizamos esta função para criar uma matriz que contém apenas um valor. Então, criamos ela antes de fazermos a função de soma, não é mesmo? Mas vamos ver aqui. Primeiro de tudo, estamos definindo A e B com os mesmos valores que foram definidos no exemplo, para que possamos comparar o resultado correto. E aqui temos C igual soma matriz. Então, entramos na função soma matriz, com A e B, né, com essas duas matrizes,
e depois ele vai printar o resultado para nós, ele vai nos mostrar o resultado aqui no nosso console desta operação. Bom, então vamos ver de uma forma geral o que está acontecendo. Então ele vai vir para esta função, soma matriz, com A e B, vai pegar o número de linhas, número de colunas, vai pegar C igual cria matriz, então veja que ele vai criar uma matriz nula, pois o valor é igual a zero, né, com o número de linhas e o número de colunas. Então ele vai criar uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas que A e B, que é necessário para que a operação ocorra, né? E aqui ele vai criar então essa matriz nula. E depois ele vai entrar nos dois loop for que estão relacionados aos elementos das linhas e das colunas da matriz e vai fazer da forma que aprendemos. Então, C' coluna é igual a linha coluna pelo mesmo B, mesmos índices de linha e coluna. Então, ele vai pegar, por exemplo, C11 vai ser a soma do A11 com o B11, né? Nos parece correto à primeira vista, mas vamos rodar, pois a informação que temos é que o resultado não está sendo calculado da forma correta. Vamos primeiro observar esse resultado, ver se esse programa está compilando. Então vamos clicar aqui. E aqui temos o resultado da nossa operação. Se formos no Variável Explorer, vamos ver aqui que temos a matriz A, assim como definimos. Vamos clicar aqui, aqui temos a matriz B. Vamos clicar aqui. Então temos a matriz C. Eu abri as três aqui para vocês verem que podemos abrir mais do que uma janela de uma variável. E aqui estão todas as variáveis. Variável A, B e C. Veja que a variável C, 4 é igual a 1 mais 5? Não. 2 é igual a 3 mais 3? Não. Então, nos parece que não está calculando da forma correta. Além do que, as linhas ou listas são iguais. 429, 429, 429. Portanto, algo de errado está acontecendo durante a execução desse algoritmo. Vamos fechar aqui e vamos fazer o que já sabemos, que é a execução com o debug e os breakpoints. Vamos colocar então um breakpoint em soma matriz. Então vamos entrar nesta primeira função e vamos debugar o nosso código. Debug file. Então veja que ele criou as variáveis A e B e agora ele está aqui. Já aprendemos a como entrar numa função, então vamos entrar na função soma matriz. Vamos para a primeira linha, então ele vai ter que ter agora o número de linhas de A, que é igual a 3, número de colunas de A, que também é igual a 3, e aqui ele vai entrar na função cria matriz. Vamos rodar esta linha para ver se ele vai criar de uma vez, sem precisar entrar de fato nesta linha, para ver se está tudo certo. Caso vamos ver que temos alguma coisa de errado, vamos entrar nessa função depois, correto? Então vamos aqui tentar. Bom, vemos aqui, C então é uma lista de listas com 3 listas, ou seja, 3 linhas de 3 elementos cada, ou seja, 3 colunas. Então ele criou uma matriz nula, que era esse mesmo, que era o objetivo que estávamos querendo. Então, aparentemente, nenhum problema com a função cria matriz. Agora, vamos ver os dois loop for para a geração de cada elemento da soma desta matriz resultante C. Vamos então para a próxima linha. Então aqui linha 0, né, índice 0. E vamos entrar no segundo loop for. Col 0, né, coluna 0 também. Então agora, o C índice 0, 0 é igual ao A índice 0, 0 mais o B índice 0, 0. Vamos ver a operação. 6. Então, correto. Mas aqui, veja que acontece algo já estranho. Veja que o 6 ele está na posição 0, 0, na posição 1, 0, na posição 2, 0. Me parece que o 6 é o mesmo resultado para todas essas posições, o que pode ser um pouco estranho. Vamos agora novamente. Vamos criar o segundo elemento. 6 novamente. Então, vemos aqui que temos 6 nesta segunda posição. E isso é estranho também. Afinal, nos parece que essas listas elas não são independentes. Parece que são listas referenciadas na mesma posição de memória, o que nos leva a crer que, na verdade, por mais que não parecesse num primeiro momento, o problema não seja na execução da função soma matriz. Talvez seja na execução da função
cria matriz. Mas de toda forma, vamos conferir essa operação. Primeiro, vamos abrir o A, vamos abrir o B, e a gente coloca aqui, 6 seria 1 mais 5, que é 6, corretamente. 6 aqui novamente, seria quem? Seria o 0 e 1. 3 com 3 é 6. Então, se aqui der 5, me parece que está tudo bem com o cálculo desta função. E aí, vamos voltar ao início e debugar para entender o que está acontecendo agora com a função cria matriz. Mas primeiro, vamos ver se 5 será a nossa próxima operação. Então, vamos rodar novamente. Agora, qual 2? 5. Bom, me parece então que ele está fazendo sim as operações corretas. E veja, pelo que eu entendi aqui, ele vai continuar a fazer as operações e sempre sobrescrever os números que já foram calculados. Ali foi 6, 7 para o segundo número, 1 para o terceiro número, e aí sucessivamente 4, 2. Ele está fazendo exatamente isso. Ele está atualizando um ponto de uma lista, porém essas listas são referenciadas na mesma posição de memória, não são listas independentes, o que nos leva a crer que o erro realmente está na função cria matriz. Então vamos dar um stop e vamos agora debugar a função cria matriz. Stop. Vamos rodar novamente até este breakpoint. Vamos entrar nesta função. Só que agora, quando a gente chegar na linha 21, nós vamos entrar agora nesta lista. Então vamos lá, cria matriz. Então vamos ver passo a passo o que será feito aqui. Primeiro, ele vai criar uma matriz, ou seja, uma lista vazia, certo? Ele cria uma lista vazia e vai começar o primeiro loop, criando a primeira linha. Então veja agora que ele vai criar uma lista dentro desta lista vazia. Então veja agora que foi criado uma lista vazia também. Primeiro, a lista vazia representada pela matriz e uma lista vazia representada pela linha. O que vamos fazer agora é fazer os elementos desta linha e depois anexá-la à matriz. Vamos sempre fazer isso durante todas as interações do loop para criarmos as linhas da matriz, que são listas de listas. Não é mesmo? Não foi isso que aprendemos durante a teoria? Vamos ver se ele continua corretamente essa execução. Então, vamos no primeiro for. Então, ele vai anexar agora o valor que é 0 à linha. Então, agora, a linha é uma lista que contém 0 e ele deveria aqui anexar agora o segundo elemento, depois o terceiro elemento e aí sim retornar esta lista à lista principal matriz. Mas veja que é exatamente aqui que está o problema. A parte de utilização do matriz.append, linha, ela está dentro do segundo loop for, quando na verdade isso não deveria acontecer. Ele só deveria acontecer após criarmos todos os elementos desta lista, todos os elementos desta linha. Então é exatamente este ponto. Veja que agora ele está adicionando esta lista, referenciando ela à matriz. E ele vai fazer novamente uma segunda interação. Então, estamos criando um valor nessa lista e adicionando ela automaticamente à matriz. Então, estamos falando sempre da mesma lista, sempre da mesma linha. Veja que temos um segundo problema aqui e você já vai observar. Então, temos mais uma vez, ele cria o segundo elemento, ele vai criar o terceiro elemento e veja, quando ele termina de criar isso, a própria matriz já tem essas listas com 3 elementos cada dentro dela. Afinal, é a mesma lista. Então, finalizamos a primeira interação do loop for. E aí está novamente um outro erro. Veja que ele nunca irá retornar a este primeiro for para criar uma outra linha, para adicionar uma nova posição novamente à matriz. Ele jamais fará isso, pois o return ele está automaticamente com uma próxima operação depois deste for e ele não está dentro deste loop for. Então o return acontece antes que se retorne para fazer a próxima interação do for. Então aqui
temos um problema conhecido como problema de indentação, que já aprendemos. Ou seja, o que queremos aqui é que esse matriz.append ele aconteça somente após todas as interações desse loop for. Então, ele, na verdade, tem que estar fora desse loop for. Então, veja que aqui ele estará fora. Então, executará todos os passos nesse for e depois ele vai adicionar esta linha à lista vazia matriz. E esse return matriz também está fora de indentação. Afinal, ele tem que acontecer somente após a execução completa do primeiro loop for. Então, vamos vir aqui e voltar mais um. Então, agora nos parece mais coerente o que estamos fazendo. Vamos dar um stop debug e vamos novamente aqui conferir a criação dessa matriz. Veja, vamos aqui para o primeiro ponto, vamos entrar na função. Eu não mudei os pontos do breakpoint, mas você poderia. Vamos entrar no cria matriz e vamos ver se está fazendo do jeito correto. Então, ele vai criar uma lista vazia, vai entrar no primeiro loop, criar outra lista vazia correspondente à linha e agora colocar um 0 como primeiro elemento. Como temos 3 colunas, vamos ter 3 elementos, então vamos fazer isso mais uma vez. Ele cria mais um 0 e o terceiro elemento 0. Veja que a matriz ainda não foi atualizada, pois estamos apenas trabalhando nesta linha. Agora ele vai sair do loop for e finalmente vai adicionar essa linha à matriz. Vamos ver? Adicionado. Agora temos esta linha que criamos aqui nesta matriz. Então temos aqui a lista correspondente ao índice 0. Criamos assim a primeira linha, não é mesmo? Vamos fechar aqui e agora veja que ele vai para a próxima iteração do loop. Então ele vai criar uma linha nova que não foi feito na primeira vez, por isso que tínhamos aquele problema, e vamos entrar nesse loop for, assim como aprendemos, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, vamos para o append, veja que agora ele vai adicionar a segunda linha, e aí por final. Então, agora, me parece que conseguimos corrigir o erro que tinha nesse algoritmo. Pelo menos é isso que parece que aconteceu quando compilamos esse programa pela primeira vez e, baseados nas nossas análises, faz sentido encontrarmos os erros que vimos aqui e a solução que acabamos de aplicar. Vamos então dar um stop debug e vamos compilar novamente para ver se chegamos à resposta certa. Vamos então stop debug. Vamos tirar este breakpoint e vamos compilar o programa. Veja, agora temos aqui a matriz C resultante. 665 primeira linha, 671 segunda linha, 429 terceira linha. Veja então que esta matriz, agora sim, se você anotou a resposta antes de vir solucionar esse algoritmo, agora sim conseguimos gabaritar a resposta com o que estávamos esperando. Então agora solucionamos finalmente este problema que tinha o algoritmo de soma. Agora conseguimos aplicar realmente a soma de listas em Python sem a utilização da biblioteca NumPy. Então conseguimos, através de funções, manipular as listas e criarmos essas matrizes. Bom, então aplicamos o que vimos na teoria hoje, não é mesmo? Afinal, você já tinha aprendido isso durante esta aula. Agora, vamos ver o que está acontecendo com o programa de multiplicação entre matrizes. Vamos ver. Bom, pessoal, estamos agora então com o código da multiplicação matricial que temos desenvolvido aqui e que temos que encontrar qual é o erro desse funcionamento. Vamos então primeiro adotar a mesma técnica. Vamos tentar compilar esse programa. Mas antes, vamos dar uma olhada geral nesse algoritmo. Veja, temos aqui novamente a construção da matriz através de listas, a matriz A e a matriz B, com os mesmos valores que tínhamos para utilizar de exemplo e comparar com a resposta que tínhamos no enunciado. E aqui vamos para C e chamamos a função de multiplicar matrizes, entramos com os parâmetros A e B, vamos para esta função, pegamos o número de linha de A e o número de coluna de A,
né, com o tamanho de A e o tamanho do A índice 0, assim como aprendemos na teoria, até aqui muito parecido. Veja que esse algoritmo utiliza uma outra maneira. Ele não tem a função cria matriz, ele apenas cria uma lista vazia aqui chamada C e vamos colocar índice por índice desta lista de listas, que vai ser a matriz C, que vamos calcular através da operação de A e B. Então aqui temos o primeiro loop for, então ele vai adicionar uma lista vazia dentro desta lista aqui, que é o C, então vai ser uma lista vazia dentro de outra, e aí vamos para o primeiro loop for. Então ele vai adicionar um 0, veja o append 0 a esta linha, e depois ele vai entrar para calcular finalmente o elemento de cada índice. Então ele vai pegar C' coluna e calcular a somatória do produto. Veja que temos um mais igual, ou seja, vamos calcular na primeira interação a primeira multiplicação de índices, depois a segunda, depois a terceira. Afinal, estamos falando de uma matriz 3 por 3, então vamos repetir 3 vezes as interações dentro deste loop e assim vamos calcular os índices desta matriz. Veja que é um pouco diferente da abordagem da outra função. Afinal, aqui não vamos depois adicionar esta linha. Afinal, já estamos criando ela aqui com o valor 0. E depois apenas vamos substituir esse valor pelo valor que será calculado aqui. Então nos parece que a lógica aplicada está correta. Mas vamos ver aqui o resultado através da compilação. Veja então, 35, 35 e 35 em todos os elementos. Veja que aqui temos algo realmente muito estranho. Afinal, não nos parece que se multiplicarmos A e B, vamos obter, deixa eu abrir o A, vamos obter estes valores. Veja que o que temos que fazer, este método que estamos aplicando, é um método de linha por coluna. Então, ele seria da seguinte forma: 1 vezes 5 mais 3 vezes 3 mais 4 vezes 4. O que não nos parece que seja 35, né? Afinal, esta operação não será igual a 35. Então, vamos fechar aqui e vamos tentar descobrir o que está acontecendo, que está gerando este erro. Vamos então aqui colocar o breakpoint no C e vamos rodar. Então temos aqui as duas matrizes, conforme tínhamos descrito logo aqui. Então até aqui o ponto está ok, né? São 3 listas de 3 elementos cada, as matrizes 3 por 3. Então vamos entrar nessa função. Então def matriz multiplicação de matrizes. Vamos aqui a primeira linha em coluna, 3 e 3, então está correto. O segundo, 3 e 3, também está correto. E agora ele vai criar uma lista vazia chamada de C. Então aqui, uma lista vazia chamada de C. Até aqui, tudo bem. Vamos agora para o primeiro for. Entramos no primeiro loop for, então linha sum 0, né? Ela vai até 2. E vamos aqui criar agora uma lista vazia dentro desta lista. Veja como vai funcionar. Olha que interessante. Agora criamos a primeira lista vazia aqui, onde temos esta lista vazia índice 0, que é o que fizemos aqui. E vamos entrar no segundo loop for, para agora começarmos a calcular os elementos desta linha. Então, temos aqui, e agora vamos adicionar o 0. Por isso que eu disse a vocês que era uma maneira diferente. Então, vamos dar mais um run. Veja que agora temos 0 como primeiro elemento desta lista e vamos aqui calcular agora qual é o valor desse elemento. Então, vamos aqui primeiro. Então, estamos fazendo aqui que C, linha 0, coluna 0, ou seja, C índice 0, 0, é igual a A índice 0, 0, vezes B índice 0, 0. Afinal, K é igual a 0. Então, temos aqui 5, que é exatamente o que tínhamos, pois se abrirmos aqui, vamos ver que A e B seria 1 vezes 5, então é igual a 5 mesmo. Agora, vamos para a próxima interação. Vamos utilizar o método de linhas por colunas, então temos que fazer 3 vezes esta operação e somar ao resultado que já calculamos, ou seja, é a somatória dos produtos.
Então, vemos aqui que agora vamos fazer A de KK vezes B de KK, ou seja, A11 vezes B11. E é aí que nos parece estar o problema. Pois veja, vamos ver o que seria A11 com B11. A11 é o elemento desta linha com esta coluna, que é o elemento 5, quando na verdade ele deveria ser o elemento 3, pois estamos fazendo esta linha por esta coluna, correto? E aqui, veja que B11 é a mesma coisa, é o elemento desta linha com esta coluna, é o elemento 2, então ele está fazendo 5 vezes 2, então ele vai gerar o resultado provavelmente de 10, vamos ver? 15. E é 5 mais 10, afinal estamos calculando, somando com o que já tínhamos. E é exatamente aí que está o erro, um erro de fórmula. Afinal, não é desta forma que vamos calcular este método de multiplicação de matrizes. Se vocês lembrarem de como é o método que já aprendemos aqui, vocês vão ver que o índice linha ele não se altera em cada iteração. Permanecemos na mesma linha, vamos fazendo todos os seus elementos, vezes uma segunda matriz, onde permanecemos na mesma coluna e vamos fazer todos os seus elementos. Então, temos que fazer uma correção aqui. Veja, na verdade, aqui não é K, aqui é linha, é onde está o índice linha desta matriz. E aqui também não vamos variar com K, vamos variar com o índice coluna. Bom, me parece que isso vai resolver o nosso problema. Afinal, a estrutura do código está correta. Nós já vimos antes, estamos vendo aqui que os cálculos estão feitos da maneira correta. Então, ele vai calcular mais uma vez, ele está somando. Depois disso, ele vai para o próximo for, a próxima iteração, calcula o zero aqui novamente, correto? Então, ele vai para o próximo elemento, só que sempre ele estava calculando para os mesmos índices. Quando K era 1, era o A11 vezes A12, depois mais A22 vezes B22, mais C33 vezes C33 em todos os elementos. E é por isso que a matriz resultante apresentava os mesmos elementos. Ela tinha 35 em todos os elementos. Vamos então agora dar um stop debug e vamos ver se corrigimos o problema. Então vamos aqui, stop debug. Vamos limpar as variáveis para não ocorrer nenhum tipo de confusão. E vamos rodar o algoritmo. Vou tirar o breakpoint e vamos colocar aqui, rodar o algoritmo. Ele já calculou para nós aqui a matriz C com o print. Vamos abrir ela aqui e vamos ver que sim, ela bate exatamente com o gabarito que tínhamos no enunciado do nosso exercício. Veja, primeira linha 30, 13, 21. Segunda linha, 34, 20 e 8. Terceira linha, 19, 6 e 20. Então, aqui resolvemos mais uma vez mais um exercício. Aprendemos aqui como utilizar tudo o que tivemos durante a teoria e aplicar na prática, corrigindo funções, o que muitas vezes é muito mais difícil do que criar uma função do zero. Corrigir funções é uma habilidade muito difícil de se ter. Afinal, precisamos ter muita paciência e um olhar analítico, ver se cada passo do algoritmo está funcionando como deveria estar. E para isso, em situações como, por exemplo, nessa que não tínhamos comentários, devemos saber e entender qual é o funcionamento de cada função descrita no código. Só assim vamos conseguir comparar o que estamos esperando com o que realmente foi gerado quando estamos executando esse algoritmo. Então, estamos de parabéns por termos conseguido corrigir esses dois códigos aplicando aqui a função de soma e a função de multiplicação matricial. Agora, antes de terminarmos, vamos então para as considerações finais dessa aula. Vamos lá. Bom, pessoal, finalizamos aqui então a nossa aula de número 17, onde aprendemos matrizes em Python. Lembre-se, não utilizamos aqui os recursos da biblioteca NumPy, que é o que faremos no módulo 3, mas o nosso grande objetivo aqui era entendermos que conseguiríamos sim manipular matrizes através de listas
e criarmos funções que fariam operações entre essas matrizes. Este aprendizado foi muito importante para o nosso desenvolvimento educacional neste aprendizado do módulo 2 de linguagem de programação. Então eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês mais essa oportunidade de aprendizado. Veja então o que aprendemos hoje sobre manipular listas, ou seja, como vamos manipular este tipo de variável que irá criar as matrizes para nós. Afinal, o Criando Matrizes aqui nos mostrou que as matrizes são listas de listas, né? Cada lista dentro desta lista maior representa uma linha e os elementos dentro desta linha representam um número de colunas desta matriz. Então, aprendemos tudo isso e fazemos também as operações matriciais aplicando o conhecimento que já adquirimos anteriormente de criar funções, não é? Bom, então eu espero que vocês estejam muito felizes e prontos para o nosso próximo desafio, que será na próxima aula. Estamos quase finalizando o nosso módulo 2, mas temos ainda muito o que aprender. Eu agradeço e espero vocês na próxima aula. Até breve.